Bom dia pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo por aí? E aí, como foi as férias, né? Nosso recesso aí de uma semana, né? Tipo, aí um recessinho de uma semana. Então, né pessoal, hoje, continuando nossas aulas da quarentena, né? Terceirão ali. Hoje a gente vai estar trabalhando a lei de Ohm, certo? A primeira lei de Ohm, certo? Não tinha colocado aqui, né? Primeira lei de Ohm. Ok? Pessoal, a primeira lei de Ohm a gente já trabalhou ela aplicado, fazendo pequenas aplicações, né? Mas agora a gente vai estar trabalhando isso num circuito, ó, essa aplicação aqui no circuito de resistores, ó, circuito de resistores. Pessoal, quem viu, não viu minha aula passada, é muito importante que veja, tá? Vou tentar colocar aqui o link na descrição do vídeo, certo? Então é muito importante que vocês vejam o link da aula passada. Não só o link quanto a aula, né? É muito importante vocês assistirem a aula, assistir uma vez, assistir duas, quantas vezes for necessário. Porque lá eu mostro como a gente vai fazer, ó, até deixa eu anotar aqui. Isso aqui é um pré-requisito, ó, pré-requisito. O pré-requisito para essa aula aqui, ó, é vocês terem visto, né, o resistor equivalente. Então tem que estar bem claro isso aí para vocês, ó, resistor equivalente. Tem que estar bem claro. Você já tem que ter visto lá, entendido como funciona, como tu vai reduzir todo o resistor, né? Toda a malha de resistor a um somente, ok? Então tem que ter olhado a primeira aula, entendido bem, feito exercício, feito a listinha que eu mandei, daí vem para essa aula, ok? Vamos lá, pessoal, vamos lá então. Não é muito difícil, tá? Isso aqui é bem tranquilo também. Geralmente o que a gente tem é isso aqui, ó, né? Tem lá o circuito de resistor, tem um aqui, vamos ter outro aqui. Aí eu posso ter de repente mais nesse circuito aqui uma associação também em paralelo, certo? Ó, em paralelo dessa forma aqui. Isso aqui é o circuito que a gente já estava fazendo semana passada. E daí a gente calculava o que? Calculava o resistor equivalente, certo? Pessoal, é o seguinte, ó, vamos supor que aqui eu tenho um resistor de 1 ohm, aqui de 2 ohms, aqui também de 2 e aqui de 1, ok? Eu tenho essa configuração aí. O que a gente fazia na semana passada era pegar e calcular o resistor equivalente. Vou até fazer, ó, vou até fazer aqui para vocês recordarem, né? Ó, para mim calcular o resistor equivalente, eu tinha alguns passos a ser seguidos, né? E bem tranquilo, ó, o que a gente faz? Faz o seguinte, ó, eu vou sempre observar, né? A gente sempre usa aqui que a corrente vai sair do lado positivo e vai para o lado negativo, certo? Quando a gente vai, eu costumo fazer nessa ideia, né? Sempre que a gente vai resolver esse tipo de circuito aqui, a gente, para encontrar um resistor equivalente, né? Que é quem substitui todo mundo, ou um só, né? Ele um só que substitui todo mundo, equivale por todos. Eu sempre vou partir, ó, do seguinte: eu vou estar olhando aonde que a corrente começa a dividir, certo? Se eu observar, vou até pegar outra cor aqui, né? Fica bem claro essa parte. Se eu observar aqui, ó, a corrente saiu desse lado, né? Vamos fazer a corrente aqui em vermelho, né? Ela vai passando aqui, ela vai passar o primeiro resistor, ok? Esse primeiro resistor só tem um caminho. Aí depois ela passou por ele, ela vai passar por aqui também, ó. E aqui também só tem um caminho, ok? Entretanto, ela chega aqui, ó, ela tem dois caminhos. Ela pode ir tanto para o de 2 ohms quanto para o de 1 ohm, certo? E quando chega nessa parte aqui, a gente tem que tomar cuidado, que é ali onde eu vou ter que calcular primeiro, beleza? Então eu vou fazer isso, ó. Vou até usar, vamos botar preto aqui, depois eu pego outra cor. Então aqui, ó, eu tinha um resistor de 1 ohm, certo? Eu tenho outro resistor aqui de 2 ohms. Pessoal, e aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esses dois caras aqui, ó,
Tá vendo que eu disse que aqui a gente tinha em paralelo? E eu vou calcular o resistor equivalente 1, certo? Eu vou pegar e vou calcular o resistor equivalente 1. Vou ver quanto que esse cara aqui vale. Ó, resistor equivalente 1. Beleza? Bem tranquilo de fazer isso aqui. Deixa eu pegar aqui o preto de novo, né? Usei bonitinho. Beleza, pessoal. Então é o seguinte, chegou aqui, ó. Um negócio legal que eu já gosto de fazer antes de começar o problema, e acabei começando aqui sem fazer, é pegar e dar nome para ele, certo? Eu chamo esse aqui de R1, tá? Como vocês quiserem, A, B, C, D, E, certo? R1, R2, R3, R4, mas é importante todo mundo ter um nome, porque daí quando eu vou fazer as próximas etapas que a gente vai trabalhar a aula de hoje, eu preciso ter bem claro quem é quem, certo? E quem que é o resistor equivalente 1? É o R3 mais o R4, certo? O resistor equivalente 1 é o R3 mais o R4. Então eu preciso saber, certo? Eu preciso saber bem detalhado quem é quem, para não me perder nas continhas depois. Beleza, pessoal, vou calcular primeiro esse cara aqui, ok? Então vamos lá, ó. Resistor equivalente 1. Como que eu calculo ele? É paralelo, então vou somar o inverso, né? Vou somar o inverso. Vou pegar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? Que eu tenho os dois ali. Continuando a nossa continha aqui, ó. 1 sobre resistor equivalente 1 é igual. Quem que é o R1? O R1 vale ali 2, né? Desculpa, no caso aqui eu tenho o R2 e o R, ou melhor, né? O R3 e o R4. Só para não confundir com os dois primeiros, ó. R3 e R4. Quem que é o meu R3? Vale 2. Quem que é o meu R4? Vale 1. Vamos lá, continuando então. 1 sobre resistor equivalente 1 é igual. 1 meio mais... como que eu ensinei semana passada, você sempre vai multiplicar aqui, ó. Né? Sei que o mínimo é 2, beleza? Né? Se eu fizer 2 vezes 1 é 2 também. Então, ó, 2 dividido por 2. Lembra lá, olha a outra aula, né, que eu ensino bem passo a passo como fazer. 2 dividido por 2, 1 vezes 1 vai ficar 1, né? 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Então aqui, quanto que ficou aqui? Eu fiquei com o seguinte, ó, fiquei com 1 sobre o resistor equivalente 1 igual a 3 meios, né? Lembra o que eu faço aqui no final? Chegou aqui, ó, tenho que encontrar o resistor equivalente 1, ele está aqui no denominador, vira os dois, ó. Então vai ficar resistor equivalente 1 igual a 2 terços, que seria sobre 1, né? Sobre 1 ali, eu até já gosto de apagar isso para não ficar muito contaminado o nosso desenho. Senão a gente começa a contaminar demais e aqui, como tem bastante continha, eu não gosto de deixar ele contaminado, né? Então ali, ó, o resistor equivalente 1 vale 2 terços, ok? Então eu sei que 2 terços, né? Se eu pegar e fazer na calculadora, cada um pode pegar a sua e fazer, ó, só para garantir aqui. Então vai ficar ali, ó, 2 dividido por 3 é uma dízima, né? 0,66. Então resistor equivalente 1 é igual a 0,66 ohms, ok? Então aqui eu tenho 0,66, ok, pessoal? Beleza. E agora o que eu faço? Só colocando aqui, né? 0,66 ohms, ou eu tenho aqui 2 terços. Porque vai ser conveniente eu estar pensando agora em termos de fração também, certo? Pessoal, chegou aqui, ó. Vocês percebem que agora, se eu olhar ali, a corrente tem quantos caminhos? Lembra que eu sempre vou estar calculando primeiro onde a corrente divide, certo? Olha aqui, ó, ela chegou aqui. Ela vai passar por esse, vai passar pelo R2, né? Que é o 2 aqui, vai passar pelo resistor equivalente e vai chegar ao outro lado, ok? Então eu tenho o que? Eu tenho uma sequência agora que é o resistor em série, certo? Aí eu tenho o resistor em série agora. Então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho todo mundo de antes, esse todo mundo virou um somente. Esse todo mundo virou um somente. E então aqui tem minha fonte, né? Mais e menos aqui. Como que vai ficar, pessoal? Soma direta, né? Ó, esse cara aqui vai ser o resistor equivalente 2, certo? Lá eu chamei de 1, aqui eu vou chamar de 2.
Até vou pegar e fazer o mesmo que eu fiz antes, ó. Fica bem didático aqui. Vou pegar e circular esses caras aqui, ó. Para saber que esses caras aqui é o nosso resistor equivalente 2, ok? Resistor equivalente 2. Beleza, até aí. Continuando aqui então. Resistor equivalente 2. Para mim somar esse cara aqui, ó. Quando eu vou fazer esse tipo de continha aqui, eu tenho que fazer o quê? Somar direto, né? Ó, isso aqui é uma série. E então, aqui eu tenho que pegar e somar direto. Como vai ficar? Resistor equivalente 2. No caso vai ser quem? Vai ser o primeiro cara aqui, né? Que era quanto? Era o R1, né? Nosso R1. O segundo aqui, que se eu olhar no primeiro desenho, nosso R2. E eu tenho o terceiro ali, que vai ser o resistor equivalente 1, que foi aquele valor que eu encontrei. Então, ó, vou somar eles ali. Resistor equivalente 2 é igual a quanto? Quanto que vale o R1? Né? Nosso R1 ele vale 1. O R2 vale 2. E o resistor equivalente 1 que eu encontrei aqui, ele vale 2/3. Beleza? Beleza, tranquilo, né? Então, aqui agora, calculando isso, ó, resistor equivalente 2 é igual. Pessoal, eu não tenho nada debaixo do 1 e não tenho nada debaixo do 2. Então eu digo que eu tenho 1 ali, ok? O mínimo entre 1 e 3 vai ser o 3. Ah, eu não sei fazer mínimo, então tu faz o seguinte, ó, 1 vezes 1 vezes 3. Isso aqui vai dar 3, ok? Então vai ficar, ó, 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2. Ok? Beleza, né? Então, o nosso resistor equivalente 2 é igual. 3 mais 6 é 9, mais 2, 11. 11 sobre 3, 11. Então, esse daqui é o nosso resistor equivalente. Né? O resistor equivalente aqui vai ser 11 sobre 3. Se eu pegar e fazer isso em termos de decimal, tirando da nossa divisão, né? Ó, 11 dividido por 3 vai ficar 3,66. Então, isso aqui é igual a 3,66 ohms. Ou 11/3. Beleza? Beleza, pessoal. Só que isso daí foi o que a gente fez na semana passada, certo? O que eu ensinei a fazer na semana passada. Isso aí não é mais coisa nova para vocês. O que eu estou ensinando a fazer agora essa semana é a gente pegar e encontrar a tensão e a corrente em cada um. Ah, como assim? Pensa o seguinte, ó. Pensa o seguinte aqui comigo. É só escolher aqui a caneta. Ó, pensa o seguinte, aqui eu tenho a fonte. Essa fonte aqui, geralmente, ó, geralmente eu tenho uma tensão, né? Se eu tenho uma fonte, sou obrigado a ter uma tensão. Então, ó, eu tenho uma tensão na fonte. Eu vou dizer aqui que é 12, certo? Esse meu exemplo aqui é 12. Eu gosto sempre de mostrar, de ensinar com exemplos, é mais fácil. Beleza, então eu tenho esse 12 volts, ó. E ele é igual para todo mundo. E se eu pedir para vocês, ó, qual que vai ser a tensão sobre esse resistor aqui, o final? O resistor equivalente é 12, certo? Concorda? Ó, vou até desenhar aqui mais na frente de novo. Ó, tenho lá o nosso circuito, né? Eu tenho o resistor equivalente 2. Aqui é a nossa fonte, ó. A fonte é de 12 volts. E esse cara aqui é 3,66 ohms. Esse cara aqui é o resistor equivalente 2. É o último que eu tenho aqui, ó. Esse meu desenho aqui, certo? Como aqui é meio apertadinho, eu sou obrigado a estar passando aí de 4. Se eu perguntar assim para vocês, ó, qual que é a tensão? A tensão, vocês sabem me dizer que é? A tensão, ela é de quanto? 12 volts. E se eu pedir para vocês a corrente? Ó, se eu pedir a corrente elétrica, né? Pessoal, não falou nem mostrou corrente esse problema aqui até agora. Beleza? Não mostrou. Só que eu consegui encontrar a corrente dele. Ah, como que eu faço? Para encontrar a corrente é fácil. Tu pega lá, ó, V é igual a R vezes I, certo? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Beleza. Para mim encontrar a corrente, eu tenho que deixar o I sozinho. Ó, deixou o I sozinho, passo o R aqui para o outro lado. Aqui eu já tenho a minha corrente isolada. Ó. Tem o valor de tensão? Tem, que vale 12. Tem o valor de resistência? Tem,
vale 3,66. Pessoal, se eu pegar ali, ó, se eu pegar ali e fazer essa continha, né? Vamos ver quanto que dá ali, ó. Ó, pega lá 12 dividido por 3,66. Isso daqui vai ficar 3,27. Então, 3,27. Né? Arredondando ali, 3,28. Então, tem a corrente ali, 3,28 amperes, né? É igual a corrente. Pessoal, o que é essa corrente aqui? Essa corrente aqui é a corrente total, que está indo em todo mundo. Beleza? Então, tem aqui 3,28 amperes. Ok? Ó, tem dois valores ali, dois valores importantes, que é a minha tensão e a minha corrente. Só que isso daqui seria só sobre o resistor equivalente 2. Pessoal, eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho que lembrar que o resistor equivalente 2 é quem? Ó, quem que é o resistor equivalente 2? Voltando aqui no desenho anterior, ó. O resistor equivalente 2 é esses três caras aqui, que é quem? O R1 mais o R1 mais o R2 mais quem? Mais o resistor equivalente 1. Então, o resistor equivalente 2 é o R1 mais o R2 mais o resistor equivalente 1, né? Eu tenho que lembrar então que eu não encontrei o final do meu problema aqui. Se eu quiser, por exemplo, perguntar para vocês, qual que é a corrente aqui no R1? Qual que é a corrente no R2? Qual que é a corrente no R3 e no R4? Certo? É isso daqui que a gente vai estar fazendo hoje. É calcular, fazer a aplicação da primeira lei de Ohm. Beleza? Então, vamos lá. Ó. O que a gente sempre faz? A gente faz o caminho de ida e depois faz o caminho de volta. Certo? Parece difícil, né? Mas não é. Ó, isso daqui é o final. Antes desse desenho ali, eu tinha esse desenho aqui, ó. Eu tinha o circuito com o meu R1, daí tinha aqui o meu R2, ó, o desenho antes de chegar nesse final aqui, ó. É esse desenho aqui. Mais o meu R2, mais, né, o meu resistor equivalente 1, ó. O resistor equivalente 1. E aqui tem a minha fontezinha de 12 volts. De 12 volts. Beleza? Pessoal, até ali, ó. Cheio, já encontrei lá o final, encontrei a corrente total, né? Porque essa daí é a corrente total. Agora, se eu perguntar para vocês, ó, qual que é a corrente, ó, vou simbolizar a corrente por I, qual que é a corrente e a tensão em cada um deles? Ó, qual que é a corrente e a tensão em cada um deles? O que tu vai fazer para me dar essa resposta? Tu vai ter que pensar o seguinte, ó. Se eu voltar de lá para cá, quantos caminhos que a corrente tem para fazer? Ela tem um caminho, concorda? Ó, ela vai sair daqui, vai percorrer o meu circuito, ela é obrigada a passar por R1, é obrigada a passar por R2 e obrigada a passar por esse cara aqui que é o resistor equivalente 1. Então, pessoal, quando ela tem um caminho só, vocês concordam que ela vai ser igual para todo mundo? Tu tem que saber isso, ó. Na ligação em série, ó, eu até já vou colocar aqui, ó, a corrente. Bom, eu coloco depois essa tabelinha. Isso no final do nosso problema. Então, ó, eu já sei que na ligação em série a corrente vai ter que ser igual para todo mundo. Então vai botar lá 3,28 amperes, ó, igual para todo mundo. 3,28 amperes e 3,28 amperes, certo? Ela é igual para todo mundo. E a tensão, como que fica? Esses 12 volts aqui, ó. Se você pega aí, como já expliquei em aulas anteriores, se tu coloca lá uma lâmpadas de Natal, né? Tu coloca lá o pisca-pisca, eles vão diminuindo a cada lâmpada que tu colocar, certo? Tu vai colocando lâmpadas em uma sequência, elas vão diminuindo a sua intensidade luminosa. Por quê? Porque elas vão dividindo a tensão, beleza? Ok. Aqui é a mesma coisa, a tensão não vai ser 12 volts para todo mundo, ela vai ser menos, certo? Porque esses 12 aí estão distribuídos para as 3. Pessoal, então para mim fazer esse cálculo aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, vou ter que aplicar a lei de Ohm para cada um deles, ó. Eu vou aplicar a lei de Ohm para ver a tensão, ó. Eu vou calcular a tensão em cada um. Tensão, certo? Qual que é a tensão ali? Tensão é o seguinte, ó. Tensão, vou pegar V igual a RI, sempre a primeira lei, né?
Primeira lei de Ohm tem que estar na cabeça aí. V igual a RI. Para mim calcular a tensão, gente, o que eu tenho que calcular? Tenho que multiplicar a resistência pela corrente. Opa, outra coisa importante, eu tenho que ter o valor da resistência de cada um. O resistor equivalente 1 vale, ó, vale quanto? 0,66. Vou voltar aqui. Então esse resistor aqui ele é igual a 0,66 ohms. Esse resistor 2 aqui ele vale 2 ohms. E esse resistor 1 ele vale 1 ohm. Ok? É o desenho que estava aí atrás. Para mim calcular a tensão, basta multiplicar um pelo outro. Então R vezes I. Ó, quanto que é a resistência? 0,66. Vezes quanto aqui? Vezes a corrente, né? A corrente que é 3,28. Fazendo essa nossa multiplicação aqui, ó, vai ficar lá, ó, 0,66 vezes 3,28. E isso daqui fica igual a quanto? Opa, ficou 0,28, né? Então ali de novo, 0,66 vezes 3,28. Isso aqui dá quanto? 2,16, ok? 2,16. Ou vou botar aqui, ó, arredondando, 2,2 volts. Então aqui, ó, aqui eu já encontrei 2,2 volts. E aqui 3,28 amperes. Pessoal, aqui não é ampere para todo mundo, só para ficar bonitinho. E a tensão aqui? A tensão aqui vai ser a mesma coisa. Ó. De novo, V igual a R vezes I, certo? Então a tensão ali igual a quanto? A resistência, que é 2, vezes a corrente, que vale quanto? 3,28. Então vai ficar lá, ó. De novo, continha de novo ali, ó. 2 vezes 3,28 igual a quanto? 6,56. 6,56 eu posso arredondar para 6,6 volts. Beleza? Então aqui 6,6 volts. Pessoal, e aqui, ó? Aqui como que eu vou fazer para calcular a tensão? Mesma coisa de antes. V igual a R vezes I. Ó, é tão difícil porque tu só tem que usar uma fórmula, então não tem como tu errar, né? V igual a R, não tem como errar. Porque tu pode errar pelo desenho, pela fórmula tu não pode. Então, vai ficar quanto a resistência, que vale 1, vezes a corrente, que é 3,28. Agora, muito difícil a conta, né? Não precisa calculadora, pelo amor. 3,28, eu vou arredondar isso aqui para 3,9 volts. Aí, pessoal, estamos aí, nós estamos colocando certinhas as regras de arredondamento, né? Não se preocupar agora primeiro em calcular o geral, depois a gente volta nas regras de arredondamento, mais para frente eu vou recordando aí com vocês, certo? Beleza, 3,9 volts aqui também. Ó, se tu somar essas três aqui, tu tem que chegar próximo de 12, certo? Então o ideal seria 12. Mas, como a gente não está seguindo totalmente à risca as regras de arredondamento, a chance de não chegar a 12 exato é grande, né? Se eu multipliquei, somei as três aqui a 12,7, né? Nossas regras de arredondamento aí estão um pouquinho meio fora. Mas, se a gente for seguir aí a risca, deve chegar bem próximo do real, ok? Beleza. Tá. Eu já vi o que deu de errado aqui, que saiu bem fora. Aqui, ó. Aqui assim não dá para arredondar desse tipo. Isso aqui fica feio. Aqui, ó. 3,28, na verdade é 3,3, né, gente? Ó. Deixa eu pegar aqui de novo a caneta. Então, 3,3 volts. Se somar 3,3 com 2,2, isso aqui vai dar 5,5. 5,5 mais 6,6 vai dar 12,1. Aí sim, né? Eu achei que o arredondamento estava um pouquinho equivocado. Beleza, gente. Ok. Mas e terminou? Não, terminou. Por quê? Porque percebeu? Primeiro eu fiz esse processo aqui, ó. Primeiro eu fiz esse processo de ida. Agora eu estou fazendo o processo de volta. Pessoal, vou redesenhar no próximo slide, ó. Eu tinha feito esse desenho aqui, certo? Agora eu vou ter outro desenho, que era o meu primeiro desenho, ó. Eu vou ter esse meu primeiro desenho aqui. Como que é esse primeiro desenho? Esse primeiro desenho é o seguinte, ó. Deixa eu pegar a cor preta aqui de novo. Ó, o primeiro desenho,
Foi o que eu fiz lá no início, né? Deixa eu fazer um pouquinho mais, fazer grande aqui mesmo. Então, fazer o nosso primeiro desenho lá, eu tinha um resistor aqui, que era o nosso R1, aqui eu tinha o R2, e aqui ele dividia para 2, né? Ó, dividia para 2 ali. Aqui eu tinha o R3 e aqui o R4. Então, daí eu vou botar aqui, ó, R1, R2, R3 e R4. E daí aqui fechado de novo. Esse ali é o nosso último desenho que a gente tinha. Pessoal, se eu for aí olhar o meu desenho, eu já tenho os valores, ó, que eu já encontrei antes. Por isso que isso é importante a gente se organizar. Ó. Eu já sei quanto que é a tensão e corrente no R1. Ó, vale quanto? Vale 3,28 amperes e 3, né? A gente arredondou 3,3 volts. Aqui, ó, lembra também, ó, se a gente olhar aqui no anterior, 3,28 amperes, né, o R2, 3,28. Nossos métodos aí de arredondamento são um pouquinho equivocados. A gente volta nisso aí depois. E a gente tem aqui 6,6 volts, ok? Aqui 12 volts aqui também. Pessoal, e o nosso R3, ó? Nosso R3. Quanto que vale o nosso R3? Agora aqui que vem mais um detalhezinho aí, ó. Não é difícil, tá? Porque eu sabia, ó. Eu sabia que o meu resistor equivalente 1, ó, o meu resistor equivalente 1, resistor equivalente 1, ele era quem? Ele era o nosso R3 mais o nosso R4. E o resistor equivalente 1, eu encontrei antes ali, ó, que era quem? A tensão era 3,28, corrente 3,28 amperes, e eu encontrei que a tensão dele era de 2,2 volts. Né? Só conferir aqui, 2,2 volts. Ok. Pessoal, só que tem um problema. Ó, se eu estiver observando aqui o meu desenho, né? A corrente chega aqui, ó, ela faz o que? Ela divide, né? Se a corrente divide, quem tem que ser igual? A tensão. E já vou passar para vocês a tabelinha, tá? A tensão vai ter que ser igual para os dois. 2,2 volts. A tensão é igual para os dois. Entretanto, como a corrente ela chega aqui no nó, né? Ela divide, a corrente vai ser diferente. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular a corrente para cada um deles. Né? Vou calcular a corrente. Aí de que forma? Ó, corrente no R4. Como que é a corrente no R4? V igual a R vezes I, né? V igual a R vezes I. Deixa o I sozinho ali, V sobre R, para eu encontrar a corrente, né? V sobre R. Qual que é a tensão ali? 2,2 volts. Qual que é a resistência? Qual que é a resistência do R4? Vamos pegar lá, que eu esqueci de colocar aqui antes, né? O R4 é 1 ohm e o R3 é 2 ohms. Só colocar esses valores. Aqui vale 1 ohm e aqui vale 2 ohms. Se eu deixar eu colocar aqui, esse aqui também é 2 ohms e esse aqui é 1 ohm. Certo? Ó, tem que fazer os desenhos aí bem ajeitadinho, porque senão não se perde. Ok? Beleza. Voltando aqui, a corrente do R4, né? V sobre R. Tensão nele é 2,2, a resistência dele é 1. E então aqui eu vou ter 2,2 sobre 1, 2,2 amperes é igual a tensão, certo? Desculpa, é igual a corrente. Deixa eu só ver aqui, é o mesmo, isso aí. E aqui, ó, a corrente nesse cara aqui. A corrente nesse cara aí vai ser o seguinte, ó, corrente em R3. Corrente no R3. V sobre R, né? Igual a esqueminha de antes, ó, já até pulei, já passei aqui para a segunda parte. V sobre R é igual a I. Quanto que é o V? O V vale quanto ali? Vale 2,2. Quanto que é a nossa resistência? A resistência de 2 ohms. Então 2,2 por 2, isso aqui é 1,1 ampere igual a corrente.
Se eu somar 1,1 com 2,2, dá o nosso 3,3. E lembra que a corrente aqui era 3,3? 3,28, né? Agora eu mudaria para 3,3. Beleza, pessoal, então já descobri aqui ó, quanto que vale. Aqui vale 1,1 ampere e aqui vale 2,2 amperes. Ok? Pessoal, não é muito difícil, né? Tem alguns passos, ó. Agora, por isso que eu fiz o primeiro exemplo, para mostrar para vocês a minha técnica, certo? Para mostrar a técnica para vocês. O que eu fiz a primeira coisa? A primeira coisa eu calculei o resistor equivalente. Primeira coisa da semana passada. Opa, vou voltar aqui. Para essa partezinha. A primeira coisa que eu fiz foi calcular o resistor equivalente. Coisa que a gente já fez na semana passada. Segunda coisa que eu fiz foi o quê? Começar lá no final a calcular quem? Calcular a nossa. Aqui foi. Eu calculei aqui, né? Não, foi para cá. Quando chegou ali, eu calculei quem? Calculei a corrente total. Fiz primeiro o resistor equivalente, calculei a corrente total e daí eu voltei, certo? Então, eu vou passar aqui ó, a sequência para vocês, né? A nossa sequência, a sequência dos passos que vocês devem fazer aí para estar calculando as malhas e resistores aqui na primeira lei de Ohm. Então, vai ser o seguinte, ó, o primeiro passo que vocês vão fazer ali vai ser, primeiro passo, ó, vai ser calcular o resistor equivalente. Calcular o resistor equivalente é aquela coisa, pega todo mundo, vai reduzindo a um só. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. O segundo passo que vocês vão fazer ali vai ser o quê? Vai ser pegar e calcular, ó, calcular a corrente total. Certo? O que é a corrente total? É isso daqui, ó. Corrente total. Calcular a nossa corrente total. Ok? Beleza. Calculou a corrente total. Aí, eu vou colocar aqui entre parênteses, ó, o terceiro passo. Vocês vão fazer a volta. O que é fazer a volta? É pegar e ir voltando, certo? Foi num passo, vai voltar no outro, ok? Pessoal, vamos lá, ó. Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Mais um exemplo. Ó, e essa historinha aí, essa historinha de... cai bastante em vestibular, certo? Cai muito em vestibular esses tipos de exercícios. Todo vestibular, geralmente, o Enem, ele sempre cobra aí um esqueminha desse para vocês resolverem. Às vezes não é só com resistores, existem coisinhas a mais, pede potência também, potência elétrica, mas vamos começar aqui no basicão, né? Pessoal, vamos pensar aqui, ó, um exemplo bem tranquilo. Aqui vai ser com 3 resistores, ó, com 3 resistores. Aqui, beleza. 3 resistores. Aqui a gente tem uma tensão, né? Estou já reduzindo aqui. Aqui eu tenho uma fonte de 24 volts. Esse daqui eu vou dizer que vale 1 ohm, 2 ohms e 2 ohms. Ok? E vou pedir para vocês calcular, ó, o exemplo vai ser calcule, que geralmente vai ser o que a gente vai estar trabalhando, né? Calcule a corrente e tensão, calcule a corrente e tensão em cada um deles. Em cada um deles. Em cada um deles, né? Sendo eles os resistores. Beleza, pessoal. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai... Ó, deixa eu voltar aqui. Primeiro passo, calcular o resistor equivalente. Fácil, né? O que eu vou fazer primeira coisa? Primeira coisa, vou pegar vou olhar onde que vai a corrente. A corrente vai por aqui, ela chega aqui, ela passa por esse resistor que eu vou chamar que é nosso R1. Esse aqui eu vou chamar de R2, esse aqui eu vou chamar de R3. Então a corrente sai, ela vai passar por R1 e depois vai passar por R2 e R3. Mas quando ela chega aqui, ó, ela pode tanto ir para cá quanto para cá, ó, 2 caminhos, certo? Então, ali onde tem 2 caminhos, o que eu vou fazer?
eu vou pegar e vou reduzir esses dois caras ali, porque não pode ter dois caminhos, né? Então R1 ali, isso aqui vale 1. Aqui vai ser o nosso resistor equivalente 1. Ó, resistor equivalente 1. Beleza? Aqui a nossa fontezinha de 24 volts. Beleza. Então, quem que é o resistor equivalente 1? É a junção do resistor 2 mais o resistor 3. Ok? Quanto que vale o resistor equivalente 1? Não sei, vou ter que fazer a conta. Então faz ali a conta. Vou pegar 1 sobre resistor equivalente 1, né? Vou fazer aqui no cantinho mesmo. Vai ser igual ao resistor 2, né? 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, certo? Então 1 sobre resistor equivalente 1 vai valer quanto ali? Quanto que vale o R2? 2. Quanto que vale o outro R2? 2. Pessoal, tem a regra aí que eu já ensinei para vocês, que tem que multiplicar sempre, né, de baixo aí. Não é multiplicar sempre, é uma regrinha que tu aplica para todos eles. Mas aqui eu já sei que o mínimo entre 2 e 2 é o próprio 2, né? Nem vou precisar estar fazendo multiplicação para depois ter que reduzir. Então eu já sei que o mínimo entre os dois números iguais é ele próprio. Então, ó, 2 dividido por 2 é 1, vezes 1, 1. 2 dividido por 2 é 1, vezes 1, 1. Pessoal, se tem dúvida em fazer isso, olha a primeira aula que eu ensinei passo a passo, tá? Mostrei lá quem divide, quem multiplica, coisa de sexta série, mas sei que a galera tem dificuldade. Então, 1 sobre o resistor equivalente 1 é igual a quanto? 1 sobre, aqui vai ficar 2, 2 sobre 2, né? 2 sobre 2 é 1. Se eu já resolvo isso aqui dá 1, faço só o joguinho ali, então ficou o resistor equivalente 1 é igual a 1. A 1 ohm, certo? O resistor equivalente 1 é igual a 1 ohm. Então aqui vale 1 ohm. Ok? Pessoal, fez isso dali? Vem o próximo passo. Ó. Aqui eu vou até fazer uma flecha lá para baixo. Depois vem esse próximo passo aqui. Ali eu tenho o que? Tenho eles em série, certo? Tenho eles em série. Percebe que a corrente está dentro do caminho? Então isso aqui é uma série. Então vai ter ali, ó. Vou ter um resistor sozinho, que vai ser quem? Vai ser o meu resistor equivalente 2. E o resistor equivalente 2, ele vai ser a junção de quem? Ó, aqui sempre eu deixo esse detalhe, né? Mas aqui sempre tem um espacinho entre o meio ali da nossa resistência. Então aqui o nosso resistor equivalente 2 vai ser a junção de quem? Do R1 mais o resistor equivalente 1, certo? Então o nosso resistor equivalente 2, ele vale quanto? Direto, né? Soma direta ali, vai ficar 1 mais 1 é igual a 2 ohms, certo? Então esse cara aqui é o resistor equivalente 2, que vale 2 ohms. Beleza, pessoal, então eu sei que ele vale 2 ohms, eu sei que isso aqui era 24 volts. Fez isso, qual que é o primeiro passo? Desculpa, o segundo passo ali. Ó, o segundo passo é calcular a corrente total. Calcular a corrente total, né? Para calcular a corrente total, eu olho aqui, ó. Quem que eu tinha encontrado aqui no final? Encontrei eu tinha já os 24 volts e eu tinha a resistor equivalente 2, que é o meu resistor equivalente total. Daí tu pega aqui, ó, V igual a R vezes I, né? Vou encontrar a corrente, deixo ela sozinha. Então vai ficar V sobre R igual a I. Quanto que é a tensão? 24 volts. Quanto que é a resistência? A resistência vale 2, né? Então eu tenho 24 por 2 ali, eu tenho 12 amperes é igual a corrente. Beleza? Então eu encontrei a nossa corrente, ó, corrente total. Pessoal, é difícil? Não é difícil. Corrente total qualquer um faz, certo? Porque é só tu pegar, reduzir o teu sistema de aqui, a tua malha de resistores, né? Reduz a um só, pega a tensão que já está aqui e calcula a corrente. Então tu já calculou. Aí tu volta lá no teu desenho, né? Aí tu tem isso aqui, ó. Aquele último desenho que a gente fez ali embaixo, ó. No último desenho a gente tem isso aqui. Tem a tensão, né, de 24 volts. E aqui a gente tinha o resistor equivalente 2. Esse resistor equivalente 2 aqui, ele tinha
2 ohms. E eu sei o que dele? Eu sei duas coisas. Ó. Eu sabia uma, né? Deixa eu pegar aqui azul. Eu sabia uma, eu sabia que ele tinha quanto? 24 volts. Por quê? Porque ele era o único cara, então ele estava recebendo os 24. Eu sabia a tensão dele. A corrente para mim calcular, eu peguei a tensão, peguei a resistência e calculei a corrente. A corrente foi de quanto? De 12 amperes. Beleza? Pessoal, daí tu faz o seguinte, ó. Eu já vencendo aí nossa aula, vou deixar a última parte para vocês. Tu chegou aqui, tu vai fazer o seguinte, tu vai voltar mais um trecho, ó, tu vai voltar mais um trechinho. Aqui, ó, o que acontece? Aqui eu tenho o nosso resistor equivalente 2, ele era formado por quem? Era formado por resistor 1 mais o nosso resistor equivalente 1, conforme o nosso desenho anterior aqui, ó, esse desenho aqui, certo? Então eu tinha isso dali. Deixa eu terminar de fazer esse desenho aqui. Aqui 24 volts. Pessoal, daí eu descobri o seguinte, ó. Quando eu tinha voltado ali, descobri que a corrente total do circuito era 12 amperes. Quanto que é a corrente em cada um desses? Eu já vou ter que saber o seguinte, ó. Eu sei que como caminham só, então, como caminham só, eu vou ter aqui 12 amperes em cada um deles, certo? 12 amperes em cada um deles, ok? Não é difícil, não é difícil. Pessoal, eu sei que 12 amperes, só que a tensão deles ela vai ser dividida, certo? A tensão ela vai ser dividida. E para mim calcular a tensão, eu vou pegar lá, ó, V igual a R vezes I. Vou pegar V, quanto que é a resistência desse cara aqui? É só olhar lá no desenho, que vale 1 ohm, né? Isso aqui já o problema tinha trazido. A resistência vale 1 ohm. Então vale 1 vezes a corrente, 12, né? A tensão dele aqui é 12 volts. 12 volts. Pessoal, e esse cara aqui, ó. Esse cara ali, o resistor equivalente 1. Quanto que vai ficar nele? Mesma coisa, vou ter que pegar, né? Quanto que vale o resistor equivalente 1? O resistor equivalente 1, ele valia 1 ohm, né? Então já é interessante colocar aqui para facilitar a vida. Então V igual a R vezes I. V igual, quanto que é a resistência dele? É U. Quanto que é a corrente dele? Corrente é 12. Então vai ficar aqui 12 volts também. Beleza? Daí, ó, já sei que é 12 amperes. Aqui por muita coincidência deu o mesmo valor. 12 amperes e 12 volts em cada um deles. Só que aqui no resistor equivalente 1, análogo ao que a gente fez antes, tu vai ter que abrir, né? Ó, eu vou deixar essa parte para vocês. Tu vai ter que abrir o desenho. Aí tu já tem aqui o R1. Tu abre o desenho aqui, ó. Tu vai ver quem? Vai ver esse cara aqui, que é o nosso R3. E vai ver esse cara aqui, né? Que é igual ao nosso desenho de antes, que é o nosso R2. Chegando aqui, tu tem a fonte aqui também. Pessoal, parece difícil, mas é só trabalhar aí a prática que a gente consegue desenvolver. Beleza? Então chegou aqui, tu sabe ok. Tu já sabe desse primeiro cara aqui que é 12 amperes e 12 volts. Só que quando a corrente chega aqui, ó, ela divide, certo? Então eu vou ter que calcular aqui na associação em paralelo, eu vou ter que calcular a corrente, certo? Porque a tensão é igual para todo mundo. Ó, olha como é fácil. É só ter esses conceitos em mente. A tensão aí, já vou deixar isso na tabela para vocês. Eu sei que a tensão aqui em 12 volts é igual para todo mundo. Basta eu calcular a corrente. E para mim calcular a corrente, ó, para mim calcular a corrente, eu só pego lá V sobre R, né? Quanto que vale a tensão aqui? 12. Quanto que vale a resistência? Resistência 2 vale? Opa, aqui vale 2, né? 12 por 2 é igual a corrente. Então aqui vale 6 amperes é igual a corrente. Aqui, gente, mesmo esquema. E vai dar igual, né? Por consequência. V sobre R, porque como eles eram iguais, fica a mesma corrente. Se fossem eles diferentes, ficaria a corrente diferente. Então aqui vai ficar 6 amperes também. Façam aí o finalzinho detalhado, né? Peguei, só falei aqui, ó. Por que fica igual? Porque os resistores são iguais, então a mesma conta em cima e embaixo, né?
A resistência e a corrente em cada um deles desculpa, a resistência e a tensão é igual, então a corrente tem que ser igual também. Gente, só vou colocar aqui atrás, ó, nessa sequência. Vocês vão ter que saber o seguinte, ó. Vai ter associação em série, uma tabelinha bem simples. Copie essa com bastante carinho, tá? Associação em série e paralelo. Paralelo. Isso daqui de resistores, certo? Associação em série e paralelo. Na associação em série, eu vou ter daí a questão aqui da tensão, né? Tensão e corrente nas duas. Tensão e corrente. O que tu tem que lembrar? Ó? Na associação em série, a corrente ela vai ser igual. Por que eu já chegava ali e falava para você, chegou aqui no final, né, tem dois aí em série e eles são iguais? Porque eu já sei que tem um caminho só, então a corrente sempre é igual na associação em série. Se a corrente é igual, a tensão ela é diferente. Se a corrente é igual, a tensão é diferente. E se em série é assim, em paralelo, lembra quem que divide? Em paralelo, quem que é igual? É a nossa tensão. Lembra a questão lá de luminosidade da lâmpada? Se tu botar duas lâmpadas em paralelo, elas vão ter a mesma luminosidade. Em série é diferente, em série elas vão diminuindo, certo? Então aqui, e quem que vai ser diferente? Quem que vai ser diferente aqui? Vai ser a corrente. Por quê? Porque ela tem mais de um caminho, certo? Por exemplo, aqui ó, a corrente chega aqui, ela tem mais de um caminho. Por isso que a corrente é diferente e a tensão elas são iguais, certo? Detalhe, são iguais se os nossos resistores forem iguais, certo? Se os resistores forem iguais, elas vão ser iguais em cada resistor, senão vai ficar a corrente diferente. Beleza? Gente, acredito que não tenha dúvida, certo? A nossa aula aí prolongou uns pouquinho a mais, né? Um pouquinho mais de 40 minutos, mas a semana que vem mais uma aulinha sobre exemplo, né? Resolvendo exemplos aí. Se ficou dúvida, assiste de novo a aula, é importante. E se vocês não assistiram a aula da última semana, né, que eu já tinha colocado ali, assiste, que aquela aula precisa para vocês conseguirem ir bem nessa, ok? Gente, por hoje é isso então. Valeu, até mais, tchau, tchau.